Senhor, nosso Deus e nosso amantíssimo Pai, agora nos voltamos até o Teu trono da graça, certos do Teu poder, da Tua grandeza e, acima de tudo, da Tua presença pessoal conosco neste culto. Te louvamos, Senhor, pelo cuidado que teve com cada um de nós e queremos nesta hora, Senhor, como família, orarmos em favor da irmã Eliette. Que o Senhor esteja com ela, com os familiares, que o Senhor os fortaleça, que o Senhor coloque no coração de cada um deles a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Pai querido, nós que aqui estamos também queremos nesta hora colocarmos perante o Senhor a nossa vida, para os Teus cuidados, para a Tua direção, para as Tuas bênçãos, que o Senhor continue cuidando e guardando de cada um de nós. Pai querido, nós Te louvamos, Senhor, pela certeza da nossa salvação em Cristo Jesus, pelo sangue derramado na cruz, que é eficaz para perdoar todos os nossos pecados, nos dar a certeza de estarmos no reino contigo. Pois o Teu pedido ao Pai foi que todos aqueles que são Teus estejam contigo um dia nas mansões celestiais. Pai Santo, queremos ouvir a Tua voz também nesta manhã. Nós suplicamos que o Teu Espírito tome a cada um de nós, ilumine a nossa mente para compreendermos e vivermos a palavra que nos será pregada nesta manhã. O Senhor escolheu para nos falar o pastor Osmar Reis. Nós o colocamos em Tuas mãos, que Teu Espírito fale através dele, que o Senhor o use poderosamente e que nós sintamos a Tua presença neste culto mais uma vez, em nome de Jesus. Provai e vede. História de hoje. Alegria de servir a Deus. Abigail é uma jovem que vive em Trujillo, no Peru, uma região onde a primavera dura o ano todo. Abigail ama e obedece a Deus desde pequena. Sou estudante de estomatologia, cursando o 9º ciclo na Universidade Privada Antenor Orre. Em minha infância, junto de meus pais, eu pude experimentar a fé que move montanhas. E eu conheci o Deus do impossível e o que Ele pode fazer em nossas vidas. Certo sábado, estava na igreja ouvindo o sermão do pastor e decidi em meu coração dar 300 soles. O pastor continuou com a pregação e o Espírito Santo me motivou. E o pastor disse algo através do Espírito Santo e disse: hoje tem de fazer a maior promessa de sua vida. A maior promessa da minha vida não eram 300 soles. Então eu me pus a pensar em uma quantidade. No ano passado eu havia dado 100 soles. Deus tinha me abençoado e eu tinha cumprido minha promessa. E este ano eu teria que dar 7 vezes mais. Mas como uma menina de 16 anos poderia dar 7 vezes mais? Sem nem mesmo ter um trabalho e sequer receber salário, pois era uma estudante. Deus me abençoou e pude trabalhar em Lima, na ferramentaria da minha tia. Trabalhei arduamente durante 1 mês. O trabalho era duro, mas eu estava certa de que Deus ia me dar o dinheiro que eu precisava para cumprir a minha promessa. Trabalhei e, ao finalizar o mês, minha tia me deu os 500 soles. Ainda faltavam 200 soles, e minhas férias estavam terminando e necessitava entrar na universidade. Orei constantemente e comecei a fazer minhas 40 madrugadas. E Deus agiu. Meu tio da Itália me mandou 50 euros como presente. E eu pude completar minha promessa. Separei a 10ª parte, os 5% de minhas ofertas, e pude completar minha promessa. A jovem Abigail considera Deus seu melhor amigo e dedica tempo para desenvolver essa amizade diariamente através da comunhão com Ele. Deus me abençoou muito e atualmente já estou a ponto de terminar o meu curso. Deus me abençoou com o meu consultório. Deus me abençoou em cada instante da minha vida com os pacientes. Seja um mordomo fiel você também. Coloque Deus em primeiro lugar
e experimente quanta alegria essa decisão trará à sua vida. Deus o abençoará em cada etapa da sua vida, se você o buscar em primeiro lugar. A cada manhã, você deve ter um encontro pessoal com Deus. E Deus lhe dirá o que deve fazer no dia, e o abençoará em tudo o que você fizer. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Cumpre-nos ser centros de luz e bênção para o nosso pequeno círculo, da mesma maneira que Jesus o é para o universo. Nada temos de nós mesmos, mas a luz de seu amor resplandece sobre nós e devemos refletir-lhe o fulgor. Maior discurso de Cristo, página 68. Eia, ó povos, sigam a luz. Eia, ó povos, sigam a luz que o Senhor nos deu a fim de guiar. Luz que o Senhor nos deu a fim de guiar. Coral Dominus, nesse momento, estará entoando o hino de louvor. Eia, ó povos. Hoje de manhã, 9 horas, eu quase chorei de emoção. Eu conheço as igrejas, quase todas as igrejas do Brasil. Nós viajamos por todo o Brasil. Eu quero dizer uma coisa. Eu não me lembro de ter visto uma igreja 9 horas, a igreja quase lotada. Eu não me lembro. Por isso que alguém me disse ontem à noite, Pastor Osmar, a igreja da Alvorada é uma igreja linda, é uma igreja que tem um espírito de família.
Quando termina o culto, o povo não quer nem ir para casa. E hoje de manhã eu fiquei emocionado. Por isso, eu repito, já estou arrependido porque eu não vim morar no meu apartamento aqui. Porque eu ia estar aqui com o professor Hélio. Agora eu sei porque que o professor Hélio e Dona Glorinha amam esse povo. E ainda está bem jovem. E olha que já faz 16 anos que eu fui embora, é a mesma carinha. Queridos, eu tenho que falar muito rápido, porque o relógio está passando depressa. Eu tenho hora para terminar. Ninguém pode perder o programa de hoje à tarde. Vocês não pensem que nós que viemos aqui para trazer alguma coisa que não seja para o crescimento. Hoje à tarde vai ser lindo. Eu até fico triste. Eu vou dizer uma coisa, jovens, venham na primeira hora aqui, depois vão para a reunião de vocês, porque vão descobrir o segredo de um casamento feliz, um casamento que dá certo. O que vai ser hoje à tarde? Feliz sábado, igreja. Em primeiro lugar, a atenção de todos nesse momento, porque nós fizemos uma alteração no horário da programação da tarde. Isso para dar uma tranquilidade a todos que vão voltar para casa, almoçar, e vai dar tempo até descansar um pouquinho. O programa vai começar às 16 horas. No boletim está marcado às 15, mas nós decidimos passar para as 16 horas para começar pontualmente e você não se atrasar. Só que essa igreja está tendo uma oportunidade especial. É um encontro de casais sem custo. Já viu isso? Nunca vi, mas hoje eu estou vendo. Então, se você, casal, vier hoje à tarde, e mesmo que seu marido, sua esposa esteja viajando, venha. E o meu marido disse que o jovem deve vir antes de ir para a conexão. Não vai perder nada, eu garanto. Hoje à tarde, você vai passar a compreender um pouquinho mais o seu cônjuge. Nós vamos mostrar porque às vezes é tão difícil o marido entender a esposa. E porque às vezes é tão difícil a esposa entender o marido. Então, essa será uma palestra que nós faremos hoje à tarde, às 16 horas, pontualmente. Nós sugerimos 16 horas. Por quê? Porque eu tenho experiência. 3 horas o pessoal está cansado. 3 horas já terminaram de almoçar, nem descansaram, e eu pedi para a direção. Vamos passar para as 4:16, porque aí vocês podem descansar e não há desculpa para ficar em casa. E se ficar em casa, a maldição vai vir na tua cabeça. Muito obrigado. Vocês também ouviram bem? 16 horas. Queridos, alguém está pensando, o que o pastor Osmar está fazendo agora? Eu me aposentei do ministério ativo e Deus me chamou para um novo ministério. E vou dizer uma coisa: nesse novo ministério, que é o ministério da família, eu renasci. Eu voltei a ter entusiasmo. E eu posso falar, se possível, o dia inteiro, e não canso. Hoje nós estamos aqui, amanhã, no próximo sábado em Brasília, no outro sábado em Vila Formosa, no outro sábado em Curitiba e no outro sábado no interior da Bahia. E viajamos porque Deus nos chamou para nós ajudarmos a igreja no assunto mais sério que a igreja enfrenta: família. Queridos, diz a Bíblia, Gênesis 1, verso 18: o Senhor criou o homem e disse o Senhor, Gênesis 1, 2, 18, disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora
que lhe seja idônea. Hoje eu revi o Marcos. Que deu o Marcos? Saiu. Senta aí, Marcos. Marcos, você já casou? Não, que pena. Alguém veio aqui e disse: estou muito triste porque a minha esposa está em casa. Estou triste. E eu pensei exatamente isso. Deus viu e sentiu que não é bom o homem viver só. E agora, o versos 21 em diante. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara no homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: essa afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Queridos, o casamento é uma instituição divina. A família é algo sagrado. Deus criou o homem e agora fez um boneco, soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser um ser vivente. E andava sozinho pelo jardim. Mas que infelicidade, que tristeza um homem sozinho. E Deus, Deus que é sábio, disse: não dá. Deus deu um sono, deu uma anestesia no homem. E olha aqui, uma operação aqui do lado, tirou uma costela, não de baixo para a mulher não ser pisada, inferior, não em cima para não ser superior. Deus tirou a esposa, a mulher daqui do lado, não fez um boneco de pó. Deus tirou a mulher desse lado do coração. E agora eu entendo quando Ellen White diz: a mulher tem natureza sensível, a mulher é delicada, a mulher é sentimento, a mulher é emoção, o homem, razão, o homem é objetivo, o homem é muito direto, até às vezes ele é duro demais. E Deus criou a mulher meiga. Eu não entendia tudo isso quando eu me casei. E como eu não entendia como a minha esposa chorou e como ela sofreu, hoje à tarde vocês vão ver. Ela sofria tanto porque eu não sabia que a mulher é especial, a mulher é delicada, a mulher é meiga, a mulher é emoção, e o marido tem que entender isso, porque Deus criou a mulher para completar o homem, para dar equilíbrio às emoções masculinas. A mulher delicada do lado de um homem racional e objetivo. A minha esposa, eu estava no Amazonas e eu viajava muito, passava 15, 20 dias pelo interior do norte, do Rondônia, Acre. Tinha um avião para voar por toda parte, um piloto ao meu lado. E eu até esquecia que a coitadinha estava em casa sozinha, chorando. Senhor, eu não aguento esse homem. Hoje à tarde vocês vão ouvir um pouco dessa história. Senhor, eu vou arrumar minhas malas e vou me embora. Quando ele chegar, eu vou deixar só um bilhete. Fui-me embora para a casa da minha mãe em Pernambuco. Graças a Deus que não aconteceu isso. Aí a igreja nos mandou para São Paulo. E aqui foi uma grande restauração no meu ministério, na minha vida, na minha esposa e nos nossos filhos. Irmãos queridos,
O casamento é uma instituição que Deus criou para a felicidade do homem e da mulher. O lar é um lugar de refúgio. A família é um lugar de alegria. O lar é um lugar onde deve haver amor, gozo, esperança, tudo isso. A família é uma instituição para ajudar as necessidades dos seres humanos. Que pena que essa coisa maravilhosa, que pena que a família tão perfeita, cheia de amor, que pena que durou pouco a felicidade de Adão e Eva, porque o pecado entrou. Satanás entrou, interrompeu o plano de Deus para a família. Mas Deus não abandonou a família. Deus não destruiu Adão e Eva. Eles pecaram, eles fugiram de Deus e Deus foi atrás, porque Deus continuou amando Adão e Eva apesar do pecado. E queridos, vejam como esse Deus é maravilhoso. Adão e Eva perderam aquela glória, mas Deus estabeleceu um plano para a família, para salvar a família. Deus apresentou em Gênesis 3,15: e porém inimizade entre ti, Satanás, e a mulher. E o filho da mulher, que vai nascer um dia, vai pisar a cabeça da serpente. E o filho da mulher virá para resgatar as famílias desta terra. Jesus nasceu numa família, José e Maria. Jesus, Deus, tornou-se homem. Ele encarnou-se para salvar a humanidade. E agora, queridos, eu vou perguntar a vocês. Jesus começou o ministério com 30 anos. Aonde Jesus esteve nesse período de 30 anos? Aonde? Ora, naquele tempo, o mundo estava em trevas, a sociedade estava vivendo em corrupção, a família estava em decadência, porque a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, no momento de crise da família, a sociedade em decadência, Jesus veio a este mundo e nasceu como um nenenzinho, um ser humano. 30 anos, eu não havia pensado nisso. Jesus ficou com sua família em Nazaré. Por que Jesus demorou tanto tempo? Por que Jesus não iniciou o ministério? Hoje, os alunos se formam em teologia com 22, 23 anos, 24, e já sai para o ministério. Jesus, o Filho de Deus, aqui nesta terra, veio para salvar os pecadores, veio para reconstituir e restaurar a família. Jesus ficou 30 anos em casa. Jesus ficou 30 anos morando com os pais e os irmãos em Nazaré. E aí eu fui procurar saber por quê. Jesus, 30 anos ficou naquela família, sendo treinado para iniciar o ministério. Ali aos pés da mãe, estudando as Escrituras, o pai trabalhando na carpintaria, Jesus aprendendo com os irmãos. É a família o centro que prepara os filhos para o céu. É a família, a instituição divina para dar segurança a todos, aos nossos filhos e a todos os seres humanos. A família. Jesus, com 30 anos, saiu de casa. E agora escutem bem. O primeiro milagre de Jesus, o primeiro trabalho de Jesus foi assistir um casamento. Olha o valor da família.
quão importante aos olhos de Deus é a família, o casamento. Jesus foi um casamento, e ali ele operou o primeiro milagre numa festa de casamento. Transformou água em vinho. Se ele transformou água em vinho, ele pode transformar cada um de nós. Ele pode transformar o pecador num santo. Ele pode restaurar qualquer coração, qualquer família. O primeiro milagre de Jesus foi numa família, num casamento. Meus queridos, o plano de Deus é que cada família seja um lugar de refúgio, um pedacinho do céu nessa terra, onde Jesus e os anjos possam morar continuamente. Queridos irmãos, eu queria dizer para vocês que hoje, o nosso mundo hoje está de novo em decadência. Como nos dias de Cristo, hoje está pior. A maior crise que a igreja enfrenta hoje é a família. A Conferência Geral fez um estudo. O mundo está em crise. A igreja está em crise. A Alvorada, eu estou feliz, está muito bonita. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês. Vão aos Estados Unidos. Eu fui esse ano passado, no fim do ano eu fui lá. As igrejas estão esvaziando. Os jovens estão deixando a igreja. Europa, as igrejas estão esvaziando. Uma coisa muito triste. A Conferência Geral fez um estudo. Por que a igreja no mundo está perdendo a sua força espiritual? E sabe qual foi o resultado da pesquisa? A metade das famílias adventistas hoje não estão estudando a Bíblia, não estão se reunindo em família para orar, para buscar a Deus em primeiro lugar, não mais. E sabe qual é o resultado também? A metade da igreja não frequenta a escola sabatina, em todo o mundo, só vem para o culto divino. Uma crise muito grande. E agora eu quero dizer para vocês o porquê que está assim. Diz o livro do Apocalipse: irou-se o dragão contra a mulher. Está aqui a mulher de Deus. Satanás desceu a esta terra, e Satanás está irado. Ele sabe que nós estamos vivendo nos últimos dias. Ele sabe que a família é a coisa mais sagrada. Ele sabe que essa igreja é forte quando a família é forte. As famílias cristãs fortalecem a igreja. E Satanás, sabendo que nós estamos vivendo nos últimos dias, ele está irado, ele está tentando destruir as famílias do mundo e da igreja. E é por isso que nós estamos enfrentando a maior crise da história do cristianismo. 60% dos casais em Norte América se separam. O Instituto Gallup fez uma pesquisa lá na América e descobriu agora, recentemente, as famílias que têm religião, as famílias que oram, as famílias que buscam a Deus, as famílias que têm religião e o temor de Deus, famílias cristãs, 1015 apenas um divórcio dentro da igreja, gente que tem religião. Os que não têm religião, os que não buscam a Deus, que não se encontram, não oram, não leem a Bíblia, de cada 100, 60 se separam. Aí está o problema. Em 1960, a Suprema Corte Americana tomou uma decisão.
não mais religião nas escolas públicas, não é para ler a Bíblia nas escolas públicas, não é para orar com os alunos, nada mais, não Deus dentro das escolas, não Deus, nada mais. Religião dentro da igreja, dentro das escolas o governo administra, tira Deus. Sabe o que aconteceu agora? Já há uns 10 anos atrás, aqueles meninos cresceram, depois agora estão casando, já há uns 10, 15 anos começaram a casar, e os Estados Unidos entraram na sua maior crise familiar, uma tragédia naquela nação. E queridos irmãos, a história nos diz que cada vez que uma nação, um império, tira Deus do centro, tira a religião das famílias, as famílias se desintegram, e é o que está acontecendo nos Estados Unidos. A nossa igreja está caindo, as igrejas evangélicas estão sofrendo, e o pior, irmãos, a nação americana está em franca decadência, em crise. Os nossos irmãos brasileiros que estão lá, eles querem voltar, eles não podem voltar porque não tem nem dinheiro para voltar e não sabem o que fazer no Brasil, mas é uma miséria. Por quê? Porque deixaram Deus de lado, tiraram Deus da mente dos jovens, tiraram Deus e o estudo da Bíblia da família. E agora vejam vocês o desafio que nós enfrentamos, é levantar, as igrejas têm que passar por uma restauração, nós temos que voltar a ter Deus dentro de casa. Se Jesus não edificar a casa, tudo é em vão. Está aí o problema de Norte América, uma nação em decadência. Por que a Europa está em decadência? Porque deixou Deus de lado, a família está se desintegrando, um caos, os jovens envolvidos nas drogas. Uma escola primária na Califórnia, uma professora tradicional, ela conta que pediu para os alunos fazerem uma redação, e o título da redação era: eu gostaria, pronto, descreva, que na 6ª série, 30 alunos, eu gostaria. E os alunos então prepararam aquela redação. A professora ficou estarrecida. 20 alunos. Ela pensava, eles vão dizer assim: eu quero uma bicicleta moderna, eu quero um brinquedo eletrônico, eu quero viajar com meus pais pelos lugares mais lindos dos Estados Unidos, eu quero um videogame, eu quero coisas. A maioria, 20 alunos, descreveram o seguinte, tudo ligado com a família em decadência. Um deles escreveu: eu gostaria que meus pais não brigassem, e que meu pai voltasse para casa. Olha a redação. Outro aluno: eu gostaria que minha mãe não tivesse um namorado. O mundo está em completa destruição, a família está em destruição. Que minha mãe não tivesse um namorado. Outro aluno: gostaria de tirar boas notas para que meu pai gostasse de mim. Boas notas para o papai gostar de mim. Outro: gostaria de ter um pai e uma mãe para que os outros meninos não zombassem de mim. Tenho 3 mães. O que ela casou? Ele casou 3 vezes. E tenho 3 pais. Isso estraga toda a minha vida. Outro aluno: eu gostaria de ter um revólver para atirar nos alunos que dão risada de mim. 20 alunos descreveram a crise e a decadência de suas famílias, e assim está quase toda a nação. Queridos,
A família está em decadência. Deus não está suportando mais esta situação de descrença e Deus ficando de lado. Mas hoje de manhã, em nome de Deus, há uma mensagem, uma promessa do Senhor para nós. Malaquias 4. Vejam vocês o que vai acontecer daqui para frente. Por isso que eu estou vibrando, por isso que eu voltei a trabalhar para o Senhor, porque eu me converti, eu estou vibrando. Pena que eu não sabia tudo isso quando era o pastor geral, e eu negligenciei. A família merece toda a atenção da associação. A família é algo que precisa de apoio. A família precisa de uma restauração. A família precisa de um reavivamento. Senão vamos perder quase todos os membros. Olha a promessa de Deus, Malaquias 4. Uma profecia para os nossos dias. 4, 5 e 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E esse Elias, que é o poder de Elias, converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Irmãos queridos, esta é uma mensagem de Deus para a sua igreja. Eu vou enviar o poder de Elias. Eu vou enviar o Espírito que eu enviei para Elias lá no passado. Isto é, Deus vai mandar o Espírito Santo sobre esta igreja, agora, antes da sua vinda. Um reavivamento, uma reconciliação dos pais com os filhos e dos filhos com seus pais. Que coisa maravilhosa! Antes das pragas, antes da volta de Jesus, porque vai ser logo. O Espírito de profecia diz que o Espírito de Deus já está se retirando da terra. Deus está mandando já os juízos sobre a terra. Isso tudo que vocês estão vendo aí, essas misérias, é Deus atuando para o povo se despertar antes de cair as pragas. E da volta de Jesus, Deus promete um reavivamento. Os pais converter-se-ão. Os pais vão ter o coração aberto para Deus e para a família. Os filhos que estão fora, os filhos que por alguma razão se distanciaram de Deus, vão olhar para os pais restaurados, reconciliados, e os filhos virão, e haverá um grande reavivamento na igreja, haverá um despertamento nesta igreja, uma conversão em massa. Por quê? Porque esta igreja é o terceiro Elias, e nós temos que preparar o mundo para a vinda de Jesus, nós temos que ser a luz do mundo. Então Deus está dizendo: eu vou mandar Elias, isto é, o poder de Elias, como ele mandou sobre João Batista na primeira vinda de Cristo. E João Batista reavivou o mundo naquela época. Agora Deus está dizendo: antes da volta de Jesus, eu vou mandar o poder de Elias. E Deus vai usar homens e mulheres convertidos. E a coisa mais linda, queridos irmãos, os filhos vão voltar para Jesus e para casa. Está escrito, pastor? Tá. Ellen White escreveu assim: a última obra de Jesus, lá no santuário, antes de se tirar a sua roupa sacerdotal, antes de ele tirar aquela roupa linda de sumo sacerdote, Jesus vai diante do Pai. E Jesus vai apresentar a oração dos pais pelos filhos. Jesus, e eu oro todo dia, 2, 3, 4 vezes: Deus, cuida dos meus filhos, Senhor. Cuida dos meus filhos contra os perigos, contra os acidentes, os assaltos, contra
o pecado, porque os meus filhos estão também envolvidos na pregação do Evangelho. Ó Deus, cuida deles. E diz a irmã White que a última obra de Cristo, todas as orações, eu vi que hoje à tarde no Capão Redondo, um programa parece que é assim: mães de joelhos, filhos em pé. Agora então, olha o que vai acontecer. Os pais, as mães que oram, as orações estão lá no santuário, e Jesus então, antes de sair do santuário, ele vai apresentar como no seu computador ao Pai todas as orações de vocês. Deus. E diz a senhora White, Deus vai mandar um anjo poderoso a essa terra. E os filhos que foram da igreja, que aprenderam as liçõezinhas da igreja, cantaram os hininhos da igreja, como eu também fui criado nessa igreja cantando aqueles hininhos, o peixinho, na família está Jesus, que hoje estão lá fora, no terreno do inimigo. Mas o anjo vai virar essa terra, e o anjo de Deus vai trazer milhares e milhares daqueles que deixaram a igreja. Diz um amém. Agora eu vou ler na Bíblia, Jeremias 31, o verso 16. Querido pai, querida mãe, você tem alguém fora da igreja? Um parente, um filho? E agora escute só. Assim diz o Senhor, 31, 16: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, mãe e pai, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Digo amém. Filhos voltarão. 17: há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os teus territórios, isto é, os filhos voltarão para casa e os filhos voltarão para a santa igreja de Deus. O reavivamento da igreja, a restauração da família. Se você veio hoje aqui, se você está sentindo uma dor no coração, o seu casamento não vai bem, quem sabe a sua vida cristã não está muito forte, quem sabe o seu testemunho no lar não é poderoso, há uma esperança para esta igreja. Deus ama os seus filhos. Deus vai mandar o Espírito Santo e depois vai mandar um anjo a essa terra para buscar os filhos que estão perdidos. Olhem, um dia eu estava na minha casa e chegou alguns filhos já estão voltando agora. Chegou um pai, um ancião de uma igreja ali da M. Boimirim. Pastor Osmar, o senhor pode me atender em casa? Posso. O pai chorando, pastor, meu filho que eu tanto lutei, orei tanto, sou líder de igreja, mas meu filho não me obedece, pastor. Ele se envolveu com a gangue ali de baixo, maconha, roubo, drogas. Pastor, meu filho está preso ali do lado da alvorada. Um pai, pastor, meu coração está quebrado. Eu não suporto, pastor, o meu filho nasceu na igreja, agora está ali no meio daquela turma de criminosos. Eu olhei para aquele pai. Que tristeza, o mundo é cruel. Eu vou lá, vou sozinho. Eu vou falar com o delegado. Entrei ali, bem vestido, senhor delegado, e contei para ele. Ele me escutou. Pastor, o processo é pesado, está aqui, vou mandar hoje para a Polícia Civil. Ele vai se complicar. Muitos anos de cadeia, está aqui, pastor. Senhor delegado, não dá para você atender um pedido de um pai e de um pastor. Pastor, eu vou lhe atender, eu vou segurar o processo e vou soltá-lo,
O senhor se compromete em cuidar dele? Eu me comprometo. Me comprometo em dar conselhos. Ele está lá embaixo, ali tem um subsolo. Deixa eu ir lá. Assim de rapazes presos, drogados, criminosos. Chego lá. Pedi para o pai me acompanhar lá embaixo. Quem é o filho? Lá veio ele. Rapaz, você nasceu num lar cristão. Você é membro da igreja de Deus. Que coisa triste. O delegado disse: pode soltar. Soldados vieram abrir a porta, soltaram e me entregaram. Eu disse para ele: agora, meu filho, tu vais lá para São José, nós estamos construindo uma igreja. Tu vai dormir na construção. Tu não vai sair da construção nem um dia. Alguém vai levar comida para você lá. Vai ficar dentro da igreja, dia e noite, dentro da igreja. Se você sair de lá, eu sou o primeiro a mandar a polícia te prender e trazer de volta. Fica lá dentro da igreja. Mês, 2, 3. E agora escutem. Quando eu digo para vocês que Deus ama, Jesus veio para salvar os pecadores. Jesus veio a esse mundo para salvar as famílias que estão sofrendo. Ano retrasado, eu fui num congresso lá em Ji-Paraná, em Rondônia. Eu não sabia mais onde estava esse rapaz, se estava preso ou solto. Eu fui a Rondônia. Quando eu estava ali num encontro de 600 homens, porque eu faço encontro só de homens. Quando eu estava no meio terminei o sermão, veio um rapaz na minha direção. Pastor Osmar, lembra de mim? Não. Lá do presídio da Alvorada? Sim, me lembro. Eu sou aquele rapaz que foi lá para a igreja de São José, não podia sair lá de dentro da igreja. Eu vim embora para Rondônia. Eu entreguei meu coração a Deus. Agora eu sou ancião de uma igreja. E eu estou ganhando muitas almas para Jesus. Queridos, o reavivamento dessa igreja será grandioso. Deus quer salvar cada família. Deus quer salvar os jovens. Deus quer salvar o pai e a mãe. Isso tudo vai acontecer daqui para frente. Mas um dia, eu estava aqui, ali no portão, na primeira página do Estado de São Paulo, 2 jovens presos no Morumbi. Preso? Isso é comum em São Paulo. Mas eu não sabia que um dos 2 era filho de um ancião da minha igreja. E o pai me procurou de novo: meu pastor, meu filho foi preso ontem, está no antigo Carandiru, está lá. Pastor, que coisa triste é ter um filho assassino, não assassino, mas criminoso, que ele assaltou. Pai chorando: trabalhei tanto, tenho bens, que adianta dinheiro, pais? Que adianta casa bonita se não tiver Jesus e uma vida com Deus? Que adianta isso? Se não tiver uma família ligada com Deus, que adianta? Que adianta ter casa no Morumbi? Que adianta isso? É Deus, é uma família do lar que vive com Deus, é um pai que ama a esposa e respeita a esposa, é uma esposa que ama o marido, porque isso é uma influência tremenda para os filhos, isso dá segurança para os filhos. E se o casal não vai bem, os filhos vão embora frustrados, vão para o mundo das drogas, inseguros emocionalmente. É por isso que nós temos que trabalhar com os casais para ajudar os filhos e preparar a família para o céu. Pronto. E o pai chorava: pastor, eu vou vender tudo o que eu tenho e vou me embora daqui. A única coisa que eu posso é ir lá no Carandiru e levar comidinha, e tem que levar para os outros prisioneiros, porque senão mato meu filho. E eu pensei: brinque com Deus, brinque com a vida espiritual, família, brinque, que um dia vamos gastar muito dinheiro para buscar os filhos de volta, se não viver em harmonia com a vontade de Deus. Eu vou terminar meu sermão. Os anos se passaram, eu fui para o IAE, agora vim para Arthur Nogueira, Lagoa Bonita. Um dia me pediram para dar uma aula de evangelismo pessoal na Faculdade de Teologia. Eu fui entrando.
Quando eu olhei no corredor, lá vinha um rapaz bonito, bem alto. Lá vinha ele. E eu olhei e digo, parece que eu conheço. 11, 12 anos se passaram. E lá vinha ele. Quando chegou perto de mim, ele parou. E eu estava com vergonha de perguntar se era aquele ou não era. Ele parou, bem alto. O senhor se lembra de mim? Eu acho que eu lembro. O que está fazendo aqui na faculdade? Eu estava preso. Terrível, vivendo num ambiente terrível. Jesus tocou em minha vida. E eu disse, Senhor, se eu sair dessa miséria, o Senhor me ajudar, eu saio do Carandiru e vou direto para a faculdade de teologia. Vou ser ministro do Evangelho. Eu estou falando para os pais não chorarem, porque a Bíblia diz que os teus filhos voltarão da terra do inimigo. É mesmo. Qual é o ano? 3º. Saí. Quando terminou o 4º, digo, hoje eu vou à formatura. Fiz as minhas coisas, domingo corri a formatura. Quando fiquei bem do ladinho, a igreja lotada, e de repente 120 moços bonitos entrando. E eu queria ver o rapaz. Que emoção. O pai segurando um braço, a mãe no outro braço, está aqui, entrando, sob a marcha de formatura, chorando, o filho garbosamente, transformado pelo sangue de Jesus. E hoje é um lindo pastor no norte do Paraná. Pastor. Deus, antes da volta de Cristo, um despertamento, um reavivamento. Eu queria que você colocasse o meu hino final. E, se possível, desligue essas lâmpadas aqui fortes. Antes, uma consagração da família, união da família. Os teus filhos voltarão e nós vamos receber Jesus em glória e majestade. Assista. Feche os olhos agora. Pense agora na sua família, nos seus filhos e em você. Imagine o céu. É ali que nós vamos morar em breve. Lá tem ruas de ouro e um rio de cristal. Imagine as flores, lindas como você nunca viu. Imagine o seu filho brincando com
Imagine sua família aos pés de Jesus reunida. Você pode imaginar o que é ser feliz para sempre. Eu quero estar lá, encontrar todos vocês, cantando tão felizes, num grande coral. Vamos pra sempre estar, nada vai nos separar. Cristo há de voltar, não vai tardar. E veremos Jesus. Eu quero estar lá, Cantem junto. encontrar todos vocês, cantando tão felizes, num grande coral. Vamos pra sempre estar, nada vai nos separar. O melhor será abraçar Jesus, seu rosto contemplar. Oh, que emoção será suas mãos poder tocar. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Nada vai nos separar. Querido Deus, desperta em cada um de nós esse desejo de ter uma vida real com Cristo. Que o nosso lar possa ser um lar verdadeiramente cristão. Que nós possamos nos preparar, ajudar também nossos filhos, porque Deus vai operar trazendo de volta aqueles que estão fora. Pai, dê a todos nós alegria de estarmos no Teu santo reino por toda a eternidade. Salva esta igreja, abençoa cada casal, cada família. Senhor, que todas as famílias, todos nós possamos naquele dia dizer: este é Jesus a quem nós esperávamos. Te agradeço por essa reunião tão agradável e te rogo por todos que aqui chegaram, em nome de Jesus. Amém.